Olá, está começando mais um programa Avidente. Eu sou o João Toqueto. Boa tarde, eu sou Rosa Maria Jacques. Vamos começar o programa com o entrevistado e vocês fazendo as perguntas, contando as experiências de vocês e fazermos uma tarde agradável, trocarmos ideias sobre a sensibilidade, as curiosidades do dia a dia. Nós estamos com o Arthur hoje. Arthur Fitzgibbon. Fitzgibbon, é isso aí. É isso aí. O Arthur, além de ser produtor, o Arthur tem várias áreas que ele trabalha, mas é produtor musical, né? O Arthur tem uma experiência muito grande nas grandes gravadoras do Brasil e hoje tem a sua gravadora e a sua rede de rádios, né, pela internet, que agora aos poucos a gente vai começar a detalhar toda essa experiência muito bacana que o Arthur tem. Também eu já peço para vocês que estão plugados aí para começar a mandar suas perguntas para a Rosa. Durante a entrevista, a Rosa vai respondendo as perguntas de vocês e nesse tempo todo aí nós temos 1 hora para ficar juntos aqui hoje à tarde. Arthur, obrigado por sua presença. Eu que agradeço o convite. Olha, um detalhe, vocês percebem que os nossos entrevistados são pessoas, elas não são humoristas, são pessoas que trabalham com a sua sensibilidade, que tem o seu lado profissional, como todos, cada um tem o seu, mas usa a sua sensibilidade, percebe que a sua sensibilidade pode ser usada no trabalho, pode ser usada no dia a dia, sem aquela necessidade de ser um super, né? Porque não existe esse super paranormal. Cada pessoa usa a sua sensibilidade. E o Arthur, até porque as pessoas, é um perfil das pessoas que são muito sensíveis, entra na área de música, entra na área de teatro, de cinema, e o Arthur vai contar suas experiências de uma forma que vocês percebam e se identifiquem que a sensibilidade, a paranormalidade, o dom das pessoas são momentos, são flashes, são situações, são percepções, são sentir que muitas vezes não é validado. E depois que passa, que as pessoas começam a observar, elas vão ver que é uma ferramenta natural de organização, não é, Arthur? Na verdade, esse lance da sensibilidade, a música, ela não é um objeto concreto, uma coisa que a gente pega e manipula. Então, na verdade, a gente está lidando com emoção, com o sonho das pessoas. Então, a gente tem que entender muito essa parte da sensibilidade das pessoas e entrar nesse mundo junto com ela, entrar nesse mundo dos sonhos, sem esquecer da nossa outra parte de negócios. Então, quando eu montei a gravadora, lá no comecinho era 100% sensibilidade, não tinha nenhuma visão de negócio. Até queria, mas não tinha essa intuição de fazer essas coisas. Mas com o tempo começa a vir o lucro disso aí, começa a vir o resultado do teu trabalho. E você começa a perceber que tem pessoas ali que só trabalham com a sensibilidade. Você tem que entrar nesse mundo delas. Então, o que eu já tinha, de educação em casa, eu comecei a trazer para o campo do trabalho. Até porque o artista, além de ser muito sensível, as emoções também são muito sensíveis, a gente chama vulnerável, mas não são vulneráveis negativamente. Elas flutuam para que a pessoa possa liberar o seu potencial para criar. Porque assim, o artista, ele precisa, na verdade, dessa sensibilidade. E a gente precisa incentivar essa sensibilidade do artista. Porque o artista que cria por obrigação, seja um pintor, um roteirista de cinema, um cantor, um compositor, ele tem que ser puro aquele sentimento, ele tem que tirar aquilo do coração mesmo. Porque se ele tira do bolso, ele não consegue criar uma boa obra. E a gente tem que ir lá incentivando, sem esquecer a nossa outra parte de negócio. Então, tem que arranjar o equilíbrio. E a gente não pode incentivar o artista e falar, bicho, você quer ganhar dinheiro? Vamos fazer então uma música do funk dos cachorros. Não é assim. Tem que trazer do coração. Até porque cada pessoa usa a sua sensibilidade onde há uma identificação também. Né? Exato. Quando há essa identificação, flui muito mais. Exato. As tuas experiências sobre a mudança do teu emprego, como é que tu percebeu essa necessidade? Essa troca, né, que eu lembro que foi marcante para você, que a gente comentou antes, a troca de funcionário para empresário. Isso é uma mudança muito forte, né, que tem que ter
Foi mais racional ou foi mais, naturalmente, como eu digo, empurrado pela sensibilidade? Eu acho que foi um misto dos dois. Eu sempre trabalhei com música na minha vida, mesmo quando eu não sabia que estava trabalhando com música. Tive outros empregos de finanças em multinacionais, aquela coisa de gravatinha, tudo, mas eu nunca me senti confortável. E sempre, paralelamente, fui montando minhas coisas com música, meus negócios com música. Então, eu comecei com um programinha numa rádio minúscula, paralela aos meus empregos normais. Comecei a fazer as minhas fitinhas cassetes, comecei a copiar, comecei a negociar para as pessoas, participar de festivais como jurado e por aí foi. E eu senti que cada vez mais isso crescia. Foi o lance da sensibilidade. Então eu falei, o meu caminho é a música. Abandonei toda essa parte de finanças, de negócios, de controladoria que eu trabalhava e investi tudo que eu podia nessa parte do entretenimento, né, que eu falo. Consegui essa oportunidade, fui trabalhar em grandes multinacionais, nas gravadoras multinacionais, então Universal Music, Abril Music, EMI, passei por todas essas grandes gravadoras, aprendi muito com essas pessoas, mas eu sempre senti que eu continuava muito recluso, eu não conseguia colocar minhas ideias, colocar minhas expressões para fora. A gente sentia uma coisa no mercado diferente, eu sentia que tinha um novo campo para trabalhar e eu não conseguia isso. Paralelamente, aquela minha atividadezinha que eu fazia com as radiozinhas, com os artistas pequenos, eu continuei. Ainda continuando trabalhando no mercado de música, eu continuei com isso. E fui levando paralelo essas duas atividades, sem uma encontrar com a outra. Em 2004, eu comecei a trabalhar com um artista, que eu só posso agradecer, que é o Ludov. Comecei a trabalhar com eles, que eram meus amigos, e a gente virei empresário, nunca tinha sido, e eu comecei a trabalhar com eles e começou a atravessar a minha carreira de executivo fonográfico como empresário. E aí começou a confundir, começou a caminhar junta. Levou um ano, simplesmente, para que eu entendesse que se eu quisesse crescer, se eu quisesse trabalhar, se eu quisesse trazer resultados, não só para mim, como para as outras pessoas, eu teria que seguir o meu caminho. E aí, em 2005, eu saí da última empresa que eu estava, que era a EMI, e aí eu fui começar o meu trabalho com a Turbo Music, que era a gravadora que eu já tinha, só que carregava muito ela informalmente. Aí eu resolvi apostar de vez e fui virar empresário. Até então nunca nem tinha tido um funcionário na vida. Eu sempre só me preocupava com o dia 30 ali, caindo todo mês, e aí chegou o lance da gravadora, e aí, é aquele lance, a gente vai trabalhar, mas nunca sabe o que vai acontecer. Mas eu sentia uma segurança muito grande para isso. Minha esposa me deu muita força, muito apoio nessa hora, e a gente foi que foi, e aí eu consegui. Hoje a gente tem uma empresa bastante conhecida, com um renome, com uma reputação muito boa. O nome da empresa? É a Turbo Music. Na verdade são duas empresas. Eu tinha a Turbo Music, que a Turbo ela é uma gravadora, editora, produtora de shows, que trabalha com a comercialização do artista, com a parte de negócio do artista. E nesse meio tempo eu encontrei uma outra pessoa, um amigo meu, que tem uma rede de rádios, que é a Nova Rádio Sat. E eu, como gravadora, necessitava de uma rede de rádios para divulgar os meus artistas, e ele, como rádio, precisava de um conteúdo próprio para poder colocar dentro da rádio. A gente juntou isso aí, e agora a gente trabalha junto, tem essas duas empresas, a Turbo Music e a Nova Rádio Sat. Na Nova Rádio Sat, também eu e a Rosa temos um programa chamado Autoconhecimento, que é um programa diário, que passa em 51 rádios, mais ou menos. A rede são 102 emissoras que a gente tem, sendo que a gente tem emissoras em Moçambique e tem uma emissora no Japão também. A gente tem emissora do norte ao sul do país. A gente foca principalmente naquelas emissoras menores que não têm a capacidade artística, técnica ou profissional que uma empresa, uma emissora de capital tenha. Então a gente dá essa condição para as emissoras.